Está começando mais um Caminhos da Gente. E a história de hoje é dele que a jornada dele não começa no berço de ouro, mas em um caminhão de boia fria. Ele conheceu a dureza das colheitas antes de liderar centenas de homens. No Caminhos da Gente de hoje, a história de um gigante que prova que o caráter de um líder é provado pela distância que ele percorreu. A incrível jornada do senhor Ailton Moraes. Sr. Ailton, é uma honra, é um prazer receber o senhor aqui no Caminhos da Gente. E eu tenho certeza que a sua história vai impactar muitas pessoas que acompanham o nosso canal. É um prazer receber o senhor aqui. Obrigado, o prazer é meu. O senhor tirar um tempo da vida do senhor para estar aqui compartilhando com a gente, né? Fazendo o seu caminho, caminhos da gente, compartilhando conosco. É uma grande honra, um grande prazer. Eu conheço, né? Conversei com o senhor, conheço um pouco, um minuto. O senhor me contou um minuto exato, assim, da sua história, que a nossa conversa foi rápida. Eu tenho certeza, assim, que eu vou descobrir, com base em tudo aquilo que o senhor me falou, naquele pouco que o senhor me relatou, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ficar impactadas. Para a gente ganhar tempo, vamos lá no início. O senhor nasceu onde? Eu nasci no sul de Minas, saí do sul de Minas com 6 meses de idade, fui para o Paraná, no caminhão boia fria. Então quer dizer que o senhor ficou no sul de Minas, o senhor saiu com 6 meses. 6 meses, criança mesmo, né? 6 meses. E os seus pais levaram você em um caminhão de boia fria? Sim. Para o Pará? Sim. Paraná. Paraná. Como é que foi a vida do senhor, então, lá no Paraná? Muito difícil, no começo. Nós fomos morar numa colônia. A colônia, para quem não sabe, é várias casas perto uma da outra, que é tipo como era a escravidão antigamente, né? Que é a senzala. Então é a colônia mais sofisticada, é uma senzala mais sofisticada. As casas eram feitas de quê? De madeira. Madeira? De madeira. Só madeira? Só madeira. Tábua. Então era bem precária mesmo? Sim, não tinha banheiro, o banheiro era lá fora, como a gente chamava de privada. Sim. Né? Não tinha chuveiro, tomava banho numa bacia. Era uma vida bem difícil, né? Bem difícil. Essas colônias, elas tinham qual objetivo? Era assim, muitas famílias. Cada casa era uma família, muitas famílias. Mas aquilo era o quê? Um fazendeiro, um latifundiário que montava aqueles acampamentos, aquelas colônias com o propósito de colonizar determinados... Sim, era uma fazenda, colonizar a fazenda para formar pasto. Então a gente ficava 3 anos com uma parte da terra, formava o pasto, mudava para outra. Era de um tipo desmatando. Entendi. Desmatando. Paraná era sertão, era tipo Amazonas na época. Entendi. Então não tinha estrutura nenhuma. Entendi. Então quer dizer que o fazendeiro, ele contratava um grupo de famílias, né? E colocava eles lá naquela colônia, afastado de tudo, para viver lá e ir desmatando. Desmatando, só que não era tipo uma escravidão, não. O que a gente colhia era nosso. Né? A gente só estava formando a pastagem para o fazendeiro. Não, eu pergunto assim, com o propósito de mostrar o grau de dificuldade que era a pessoa viver num local que não era uma cidade, não tinha estrutura nenhuma, né? Não tinha nem banheiro. E quando eu comecei na escola, eu caminhava 12 quilômetros por dia para ir na escola. A escola mais próxima. Uma escola que não tinha estrutura nenhuma, não tinha lanche, a gente tinha que levar, não tinha nada. Era uma escola lá no meio do nada. Essa parte da vida do senhor, como marcou a vida do senhor? Como o senhor se lembra disso aí, dessa fase da sua vida?
Eu me lembro que sempre meus pais não tinha nada, não tinha nada, mas tudo que eles tinham, eles compartilhavam com a gente, né? Um exemplo, na época a gente gostava muito da a maçã argentina, aquela maçã grande, vermelha. Eu lembro meu pai e minha mãe comprando uma maçã e dividindo ela com os filhos, e eles não comiam. Que isso, meu irmão? Eram Eles, quantos filhos? 8. 8 filhos. Dividia 8 pedaços, 8 fatias, e eles não comiam. A gente comia uma fatia cada um. Então era tudo bem. Aí Isso. dali daí fomos para São Paulo, também com um caminhão com a lona. Nessa fase da vida do senhor, essa, o senhor teve quantos irmãos lá no Paraná? Paraná, 5 irmãs e 2 irmãos. Quando o senhor saiu de lá, vocês vieram para São Paulo. Sim, E o senhor já tinha quantos anos? eu não era de maior ainda. Devia ter uns 17 anos. Uhum. Então quer dizer que o senhor passou de 6 meses até aproximadamente ali 17 anos nessa situação bem rural mesmo, bem É, no a interiorzão gente mesmo. mudava, depois saímos dessa colônia, fomos morar em outros lugares, assim, mas sempre muito simples. Quando chegamos em São Paulo também, não tinha banheiro dentro de casa. Também não tinha na época. Mesmo sendo assim na capital. Não tinha água encanada, ainda era poço, não tinha iluminação nas ruas, não tinha, era 3 cômodos, era um quarto, uma sala e uma cozinha, que a gente morava em 9. Eu já tinha uma irmã que já ficou no Paraná. E começamos a trabalhar. São Paulo não tinha metrô ainda, estava começando a construir o metrô. Eu pegava 3 ônibus para ir para o trabalho, 3 para ir, 3 para voltar, com a marmita embaixo do braço. Era a vida bem Essa chegada do senhor lá em São Paulo, os seus irmãos são mais mais jovens, novas. são todos mais novos. Eu sou o mais velho. O senhor é o mais velho Sim. também. O seu pai, nessa época, ele chegou em São Paulo e ele trabalhava em que lá? O meu pai era semi-analfabeto. São Paulo, na época, tinha muito emprego. Era muito bom de emprego. O meu pai, ele foi trabalhar na recepção de uma revendedora da Volkswagen. Entendi. Ele não sabia, as pessoas tinham tanto com ele que ele não sabia anotar as placas que saía, que entrava, dos carros que saía, que entrava. Ele fazia do jeito dele, as pessoas vinham e ajudava e montava o certo. Aham. Fazia a planilha para E ele. ele ficou lá até aposentar, Que isso? semi-analfabeto. Ou seja, ele, apesar de não saber ler, ele entregava uma outra coisa que agradava as pessoas, né? Agradava as pessoas. Aí começou tudo a melhorar, porque aí meus irmãos tudo pequeno, aí já tinha a empresa, fazia festa, coisa de Natal, já dava presente para meus irmãos, minhas irmãs. Começou a melhorar, né? Começou a melhorar e foi uma vida. Aí começou a melhorar, passou uns anos, conseguimos comprar uma casa Em São Paulo. em São Paulo, financiada em 30 anos também. Pois é, e essa casa, qual que era a estrutura dessa casa? Bem, bem simples, bem simples. Também era poço, não tinha água encanada, era bem simples mesmo. A gente que não tinha dinheiro para pagar, para pagar pedreiro, essas coisas, a gente mesmo que foi fazendo alguma coisa e foi melhorando.
entendi. Só aí, quando a pessoa passa e vê a casa do senhor hoje, né? Aqui, a pessoa não tem noção do caminho que o senhor percorreu para chegar onde o senhor está hoje. É, A pessoa, às vezes, assim, ele quer o pódio, ele quer né? Ele quer estar lá no cume do monte, né? Sem entender da luta que uma pessoa ela enfrenta no dia a dia, na jornada dela, para alcançar aquilo que a pessoa hoje construiu, né? é, Porque, na verdade, assim, eu jamais imaginaria, olhando para o senhor e vendo o senhor saindo, mudando de um estado para o outro, num caminhão de boia fria, e depois, assim, vivendo essa vida tão difícil de colono, né? As pessoas, assim, não sabem nem o que é ser um colono, né? Porque, de fato, assim, é colonizar uma parte do mundo, do país, que ex- não tem gente. exato. Fazer o lugar ser habitável, né? Cortar as árvores, fazer casa, plantar, deixar a terra pronta para ser cultivada. A pessoa não tem ideia. Assim, eu fico realmente surpreso e achando muito interessante como que Deus ele abençoa a vida das pessoas, como a vida faz assim, olha, tem até um versículo na Bíblia que diz que aquele que perder a sua vida achará, e aquele que achar a sua vida, perderá, né? Aquele que ela tem a ver com essa troca de, na primeira fase da vida, a pessoa lutar muito e depois ele alcançar aquilo que as pessoas normalmente sonham para suas vidas, né? É. O senhor já parou para pensar, né, hoje, na situação que o senhor vive hoje, para quando o senhor começou, quando o seu pai começou? O senhor reflete nisso às vezes? Reflexo, muito. E penso muito na juventude de hoje, que não sabe o que é passar necessidade, né? É, um exemplo, hoje não estuda quem não quer, Verdade, não é? Porque tem tudo verdade. Perto, né? perto, Eu não é? estou dizendo aí que caminhava 18, 12 12 quilômetros, quilômetros, 12 quilômetros. né, para estudar. 12 para ir, 12 para voltar, né? É verdade, 24 quilômetros. Hoje, o ônibus, o carro pega na porta Na e porta. entrega na porta, né? E as pessoas, na verdade, assim, vão estudar e não sabem valorizar, não sabem a conquista que, né, a dificuldade que foi para as coisas chegarem na situação que está hoje, né? A pessoa mais pobre hoje, assim, a média das pessoas mais pobres dentro da nossa região é mais rica do que muitos ricos naquela época. É, Não é verdade? Assim, verdade. em termos de conforto, só para você ver, dificilmente uma pessoa não tem uma televisão em casa, uma pessoa que não tem uma geladeira em casa é muito difícil, não é? É Muito muito difícil, muito difícil. difícil. Naquela época as pessoas não tinham Nada. energia, Não, não, a gente era lamparina. não é Eu não sei verdade? se você conhece, Não, sabe o que é demais conheço. lamparina. A lamparina. Isso aí, eu também passei nos caminhos estreitos, sabe? Eu também E conheci. a gente morava em certas casas, não tinha piso, era terra, né? Sim, Era terra. E meu pai fazia uma fogueira no centro, Paraná fazia muito frio. E meu pai fazia uma fogueira no centro para esquentar, da cara. sala, no centro, nossa, um cômodo, Uhum. no centro, né? E tinha aqueles bancos fincados no chão, os bancos de pau, de madeira fincados no chão. E a gente sentava no banco para esquentar, se Para se aquecer, aquecer. se aquecer, né? E às vezes, a gente, quando a gente olhava assim, embaixo do banco lá do outro, assim, via, às vezes, uma cascavel toda enroladinha ali, também Aquecendo também. aquecendo também, entendeu? Que Era, isso, era mano. coisa assim, era. Ô, Ailton, roupa.
Como é que era a roupa nessa época? A roupa era toda assim, com os remendos, né? Com os, hoje eles usam para enfeite, né? Mas antigamente a gente usava porque não tinha. Rasgava uma calça, por exemplo, minha mãe ia lá, pegava um pano completamente de cor diferente, ali costurava e a gente ia para o trabalho, descalço, Descalço. descalço. Eu fui saber o que era uma farmácia, eu já tinha mais de 13 anos. O que era uma farmácia? Quebrava um braço, contava um braço, troncava um braço. Minha mãe punha uma taquara, era taquara. Punha taquara de um lado do outro assim, amarrava com pano, punha acho que é cânfora, punha pano. E ali ficava até. E orava, né? E E pegava com Deus. pegava com Deus. É verdade. Pegava com Deus. Que isso. É. E quando eu ia para a escola, também eu levava frango, dois aqui, dois atrás, um pau, Amarrava, né? amarrar. E quando era frango, era uma cesta de ovo para vender numa venda que tinha lá, para comprar coisa que a gente não produzia, como sal, açúcar a gente produzia, mas como sal, coisa que não produzia. Entendi. Era. É, Seu Ailton. Os meus irmãos não passou por isso não, sabe? Assim, passou criança. Meus irmãos já não passou o que eu passei, Uhum. né? Seu Ailton. Nessa época, o que o senhor achava da vida? Olha, O senhor tinha dimensão do grau de dificuldade que você estava passando? não tinha. Não tinha porque a gente não tinha informação. A única coisa que a gente tinha era um rádio daqueles que pesavam uns 20 quilos ou mais, que só funcionava à noite. Então, à noite, ficava todo mundo ficando no rádio, só à noite que funcionava. A voz ia e voltava, ia e voltava, Uhum. ia e voltava. É o AM, né? AM. E a gente não tinha informação porque a escola era fraca, né? E em casa a gente não tinha informação. Então, o que meus pais aprenderam com os pais deles, com meus avós, é o que eles passavam para a gente, que era a educação, né? Que eles aprenderam, que era na base do chicote, né? Era na base do chicote, que era a educação na época, era o que eles aprenderam, né? Uhum. E assim foi. E quando nós fomos para São Paulo, aí, depois de um certo tempo, começou a melhorar. Mas assim, a vida do senhor lá no Paraná, a infância, porque hoje em dia se fala muito sobre infância, né? Essa questão lúdica da criança aproveitar essa fase. Lá como é que era? O senhor brincava muito ou tinha que trabalhar? Como é que era? Não, durante o dia eu trabalhava muito. E à noite a gente brincava muito no escuro. Brincava muito, o que ninguém sabe hoje é que a gente brincava na época, né? Peão, pique-esconde, essas coisas assim. A gente brincava, nada de maldade, nada, brincava é o tempo que a gente tinha. À noite, às vezes no domingo. Quando eu levava leite para cidade, para a cidadezinha lá, quando não levava o leite, aí que eu tinha um tempinho mais de brincar. Que isso, rapaz. Quer Poxa, dizer, eu ponho assim que eu não tive infância a infância foi ajudando os pais, né? ajudando os pais, que eu tinha que ajudar, né? Ô, Ailton, nessa época, o senhor tinha algum sonho? O senhor tinha algum Tinha, plano? Você sonhava tinha, com alguma coisa? eu sonhava em uma vida melhor, né? Como todos, uma vida melhor. E hoje eu não posso reclamar. Graças ao meu bom Deus, eu me sinto um vencedor. Nessa época, o senhor eh, imaginava que o senhor alcançaria o nível de conforto financeiro que o senhor tem hoje? Não, eu não consigo, não,
Pelas condições, eu acharia assim improvável, muito difícil. Pois é, o sonho. Então, como é que no meio de tanta dificuldade, o que que sustentava o senhor, a sua família, a ter um padrão de vida, a ter esperança, né? Um estilo de vida, porque tem um estilo de vida que faz a gente prosperar, né? Quando a pessoa não desiste, quando a pessoa continua seguindo firme. Como é que, da onde que vinha a força da sua família, a sua força, a força que vinha até você, para você continuar caminhando na vida? Primeiro, a fé, né? E segundo, a insistência, né? De achar que aquilo não era para nós, que a gente tinha um propósito maior do que aquilo que a gente, naquele momento. E na verdade também, assim, muitas vezes a pessoa, enquanto hoje a rapaziada tá lutando é para ter um celular melhor, naquela época a gente lutava pela vida, né? Pela vida A gente e lutava é para estar vivo, para estar para vivo defendendo de cada dia mesmo, de né? cada dia. E sonhando. Sabe o que era um sonho? Era um par de sapato, uma roupa melhor. Era o sonho da gente, na época era esse. Ter uma roupa. Um par de sapato melhor. Que a gente não conseguia calçar. Porque os pés eram tudo. Não tinha. Você calçava o sapato, ficava meia hora com ele, tinha que tirar, não aguentava. Porque O pé muito, estava muito deseducado, né? deseducado. É, E é isso. E era o sonho da gente, era um sapato que na época se chamava Vulcabras. eu lembro disso. Um Vulcabras. Que É hoje um ninguém sapato, sabe o que é é um isso, sapato de né? borracha, né? De borracha. Sapato de borracha. De borracha. No sol quente, queimava o pé do sujeito Ah, todo. é por isso que a gente não aguentava. O Vulcabras. Vulcabras. Eu fico assim, eu fico emocionado, sabe? É a história do meu pai. Meu pai passou por isso. E eu e o meu irmão também, assim, a gente passou por algumas dificuldades, mas quando a gente já nasceu, já era outra vida, Aham. né? No lugar que eu morava já tinha energia, né? Já tinha luz elétrica já. É, passamos por algumas dificuldades, mas meu pai já tinha um pedaço de terra. Ou seja, ele desbravou antes da gente chegar. Aham. Quando a gente chegou, a gente lutou bastante com meu pai também, meu irmão muito trabalhador, nós trabalhamos muito para ajudar meu pai, mas já era outra situação. Outra situação, né? Eu peguei só a ressaca, assim, de ver nos meus pais essa dificuldade, essa luta, né? Essa fibra. Porque as pessoas que passam por isso têm uma fibra, não é? Uma capacidade. Meu pai, por exemplo, meu pai perdeu a mãe e o pai em 6 meses. Agora eu não me lembro qual que foi primeiro, se foi meu avô ou minha avó. Mas durante 6 meses ele perdeu o pai e a mãe. Que isso, meu irmão? Aí ele foi criado por um tio que a gente considerava ele como avô. Um tio que a gente considerava como avô. Foi ele que criou. Então ele não conheceu nem o pai nem a mãe. Caramba! Pá. Agora, depois de você passar por esse desafio aí, esse período da sua vida de trabalhar na terra, aí você vai para São Paulo e a sua vida, assim, pessoal, lá em São Paulo, como foi? No começo muito difícil, né? Como de De tudo, toda a de família, toda a né? família, né? Mas depois foi melhorando aos poucos foi melhorando. Achamos pessoas muito boas no nosso caminho, muitas pessoas de bom coração que ajudou a gente, né? E aí eu comecei a trabalhar, meu pai começou a trabalhar, que era só eu e ele que trabalhava. A gente recebia o cheque, estava na mão da minha mãe. Aí pegava só alguma coisa para pagar a condução, essas coisas, que na época era tudo difícil em São Paulo, né? Aí foi melhorando, 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 melhorando.
Então quer dizer que mesmo quando o senhor estava trabalhando, não era, ou seja, o cheque o senhor trazia integralmente e depositava em casa. Integralmente na mão da minha mãe. O senhor sabia que tem uma passagem na Bíblia, obviamente o senhor deve saber, que o primeiro mandamento com promessa é honrar o pai e a mãe. É uma característica de quem honra o pai e a mãe, é a prosperidade. É. Vida longa e próspera as pessoas que honram o pai. Hoje em dia, as pessoas... eu estava conversando isso com uma outra menina que veio aqui, a Ângela, do restaurante. Ela estava falando a respeito dos pais e tudo. Hoje em dia, as pessoas são tão individualistas, egoístas, né? A pessoa vai casar e ele esquece e pensa assim que o dia é só dele, é o meu dia especial, e não leva em consideração que o pai e a mãe trabalharam a vida toda para eles chegarem naquele momento de casar um filho, não é? Quando a pessoa chega na fase de casar um filho, ele já passou por coisa demais. Muito. Né? Muito. Ele já passou por muita coisa que o filho não tem ideia. Não. Né? Aí ele tá lá emocionado, pensando, porque ele vai começar uma vida, ele vai começar assim, talvez a vida adulta vai começar de verdade, eu acredito assim, quando a pessoa casa, a vida adulta vai começar de verdade. Mas assim, o pai, mas a mãe dele, assim, sofreram para chegar até aquele lugar, aquele momento, é a formatura deles. Aquele momento é assim, puxa vida, eu cumpri o meu papel. Eu trabalhei, me casei, constituí uma família, criei os meus filhos e agora eu estou trazendo ele para casar para ele fazer o mesmo. Não é? Eu acho que essa geração atual, tem que parar e olhar para isso, né? E o que não acontece, né? Ter um olhar mais altruísta, ter um olhar, assim, conseguir enxergar o papel do pai e da mãe na vida deles e com esse olhar de honra. Né? Porque eu vejo o senhor falando aí, gente, se falar com um jovem hoje que ele tem que trabalhar e trazer o dinheiro, entregar dentro de casa, ele morre. Ele não vai trabalhar. Não. Não é verdade? Porque na época não é igual hoje, né? Hoje você pega uma criança aí, por exemplo, não todos, mas assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu quero comer isso, quero comer aquilo. A gente não, a gente tinha que comer o que tinha. E agradecer a Deus, e agradecer. Né? Por exemplo, eu fiquei muitos anos sem comer canjiquinha. Sabe o que é canjiquinha, né? Sei. Por quê? Na época não era canjiquinha, era milho moído com cebolinha em cima. Hoje canjiquinha é luxo. Naquela época não. Naquela época era sobrevivência mesmo. Sobrevivência mesmo. Eu quando achava um cacho de banana, que naquela lá não tinha, porque era mata, né? Quando às vezes achava um cacho de banana, eu comia banana com casca e tudo. Banana com casca e tudo. Tanto que eu trabalhava muito, tinha muita fome, né? Então comia banana com casca e tudo. Descascava a mandioca com a mão, assim comia a mandioca crua, batata doce. E que achava. Que isso. Hoje, na verdade, a pessoa está caçando o que comer, né? Pensando, sofrendo. Não, escolhendo. Sofrendo. Puxa vida, hoje eu tô com vontade de comer uma coisa, não sei o que é. Né? Quando naquela época, o que viesse já era um motivo de agradecer a Deus, motivo de agradecer. Puxa vida. Mas assim, aconteceu provavelmente um choque cultural. O seu morar assim, bem na zona rural mesmo, né? No mato mesmo, literalmente no mato, e depois você ir para uma capital. Você sentiu essa diferença? Senti muito. Muita diferença, porque onde eu morava não tinha nada, né? E quando eu fui para São Paulo já era uma grande cidade. Só não tinha a estrutura que tem hoje, né? E também não tinha, era bem difícil para trabalhar, porque não tinha, hoje é tudo fácil, antigamente não tinha. Então era muito,
começo foi muito difícil. Como eu te disse, meu pai, semi-analfabeto, foi trabalhar na recepção de uma revendedora da Volkswagen, que hoje não conseguiria, nunca, né? Nem faxineiro. Verdade. É, eram outros tempos, né? É outros tempos. Um tempo assim. Agora, é, a vida profissional do senhor lá em São Paulo, como é que foi? Olha, eu comecei a trabalhar como era à noite, num banco mercantil de São Paulo. Eu trabalhava à noite como, tipo assim, vigia. Só que era dentro do banco. Na época usava isso, hoje não usa mais. Aí depois eu achei que aquilo ganhava muito pouco. Aí eu fui trabalhar numa empresa que eu fiquei lá o tempo até ir para os Estados Unidos. Que eu trabalhei nessa empresa até ir para os Estados Unidos. Aí lá que as coisas começaram a melhorar. Porque eu trabalhava muito, né? E só tinha hora de entrar, mas não tinha hora de sair. Aí ali começou as coisas a melhorarem. Aí eu já consegui comprar um lote em São Paulo. Desse lote trocamos numa casa, demos de entrada numa casa, que é onde nós fomos morar, né? Aí começou a melhorar as coisas. Qual que era o nome dessa empresa? Christian Grey, que era concorrente do Avon, ela fechou. Uhum. Era coisa de herança, o pai deixou pro filho, o filho Não soube cuidar, não né? soube cuidar, fechou. Então era de cosmético, no caso. Cosmético. Era a maior concorrente do Avon. Olha só. O senhor trabalhava em que lá? Eu trabalhava no departamento de expedição, que era onde montava para as revendedoras, As cargas, né? Mano? que montava as cargas para as revendedoras, e tinha 252 funcionários. 252 funcionários. Tinha mais ou menos umas 230 mulheres e o resto era homem. E tinha era tipo uma esteira, né? Aí vinha, cada um tinha suas. Cada um era rápido para montar os pedidos. Uhum. Vinha as notas fiscais, né? E ia montando os pedidos. E eu e mais um, a gente comandava esse povo todo. O senhor liderava, então, toda essa... Todo. Não, Eu e mas- mais um, eu e certo. mais uma pessoa. Certo. Mais Mas um assim, ó, amigo. me conta, por favor, conta pra gente, como o senhor fez para alcançar um cargo de tanta responsabilidade assim dentro de uma empresa? Porque o senhor não chegou lá e eles olharam no olho do senhor Não, e falou assim, ah, não, esse cara vai dar eu certo. cheguei lá de auxiliar. Auxiliar. Aí fui promovido para promotor, para supervisor. Foi Foi galgando ali. galgando ali. Entendi. Puxa vida. Então, quer dizer que, na verdade, o senhor foi ascendendo dentro da empresa até chegar a esse nível. O senhor ficou nessa empresa quanto tempo? 16 anos. 16 anos. 16 anos. Ou seja, as coisas para acontecer não é da noite pro dia, não. Não. Você tem que dar tempo. Não. Eu fiquei como assim, 16 anos. Nesses 16 anos eu fiquei assim uns 8 anos nessa posição. Mas antes, para me chegar nessa posição, eu passei por todas essas etapas. O senhor ficou 16 anos. E depois desses 16 anos de experiência nessa empresa, o senhor provavelmente aí já estava com uns 33, 34 anos, É, mais ou menos isso. mais ou menos isso. Aí o senhor saiu dessa empresa E fui para os Estados Unidos, e foi para os Estados Unidos. sim. Antes de eu sair da empresa, eu tirei o visto, né? Consegui o visto, eu e meu amigo, o mesmo amigo, o mesmo que a gente trabalhava junto. Conseguimos o visto, fomos para os Estados Unidos. O visto, quando o senhor conseguiu o visto como turista, o visto para trabalho? Não, como turista. Como turista. Como turista. Uhum. Aí o senhor, então, despede da família. E fui embora. Na época tinha 2 filhos. Né? Os meus filhos ficaram com meus pais.
os dois mais velhos, né? Uhum. Aí quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu sempre falei para eles, né? Que quando eu conseguisse ir para lá, eles iam entrar pela porta da frente. O que eu quis dizer pela porta da frente é que eles iam entrar com documento já, como cidadão americano Uhum. já. E foi o que eu fiz. Fiquei lá, lutei muito. Em 1988, eu se tornei, eu, eu consegui o green card. Foi quando eu apliquei junto com meus filhos. A minha vontade era tanta de levar meus filhos para lá, que o meu pai morava pertinho do consulado americano em São Paulo e eu apliquei para o Rio de Janeiro. Na época não tinha celular, na época não existia ainda o celular. Na época era orelhão. Aí eu ligava para o consulado toda semana. Eu ligava para o consulado do Rio de Janeiro para ver como que estava o processo deles. Aí eles falavam, ó, esse é um número tal e tá atendendo um número tal. Aí eu via que estava aproximando. Aí meu pai, com a semi-analfabeto, meu pai pegou eles, levaram eles no Rio de Janeiro para eles fazerem uma entrevista com o cônsul para eles verem que eles realmente eram meus filhos. Aí a empresa aérea levou eles. Eu peguei eles lá em Nova York. Que isso, meu irmão. 1989. 1989. É. E lá nos Estados Unidos, é, como é que foi a vida lá? A sua chegada? Não, a chegada foi terrível, né? Porque eu cheguei lá justamente no inverno. 26 de janeiro. Inverno, lá tava. Eu fiquei 50 dias sem ganhar um centavo. Pagando aluguel, pagando as despesas todas, sem ganhar nem um centavo. Porque eu não conseguia arrumar emprego. Aí o meu irmão, eu já tinha dois irmãos lá, ele saía para trabalhar, tinha o telefone fixo, né? E no telefone fixo, lá tinha agência de emprego. A gente ia lá, ele ia lá com a gente, aplicava, a gente não sabia nada de inglês, nada, zero. Aí o telefone tocava para chamar a gente para trabalhar, mas a gente não atendia porque não sabia. Não sabia, Não sabia responder, né? não sabia responder, fazer o quê, né? Aí depois consegui trabalhar de landscape. Landscape é plantar grama, plantar árvore, essas coisas, né? Aí depois de landscape fui para limpeza. É o que sobrou pra gente lá na época, não tinha formação de nada, né? Nessa limpeza foi quando que as coisas começaram a melhorar. Trabalhava muito, né? Não ganhava muito, mas trabalhava muito, fazia muitas horas. E lá tudo que passava de 40 horas era hora extra. Então a gente fazia muitas horas. Trabalhava até. Trabalhava, trabalhava e trabalhava. Não fazia outra coisa, né? Não, Não foi pra lá pra passear, não. não. Aí eu comecei a trabalhar assim com uma van, né? Uma van. Eu andava com um pano molhado dentro do carro, bem molhado. Quando o sono atacava, passava no rosto, despertava e ia de novo. Era sempre minha vida assim. E eu tenho uma doença que se chama espondilite anquilosante, que é aquela doença que a pessoa vai envergando até quase encostar no chão. Você já viu essas pessoas bem... Eu tenho essa Uhum. doença, né? E lá eu sofri muito com ela, porque eu ia no médico, nunca descobriram nada. Tomava medicamento, não descobri nada. Mas eu era tão insistente que eu nunca perdi um dia de trabalho. Você nunca deu lugar pra ela, não? Não, não. Então, assim, tinha dia que eu não conseguia subir a escada. Eu subia até, a minha casa era de 2 andares, eu subia até no meio, sentava, e depois para subir o resto da casa. Era bem... E fui descobrir essa doença, fui descobrir aqui no Brasil. Olha só. E uma vez que eu não vim aqui no Brasil, eu fui no médico em São Paulo, ele até faleceu, ele falou que futuramente eu ia andar com o nariz no chão. Eu falei, muito obrigado, doutor,
pelo seu incentivo. Aí, chegando aqui, atacava, essa doença, ela ataca cada vez no local. Atacava um dedo, atacava no pé, atacava o olho. A última vez aqui no Brasil, me atacou esse olho, o olho esquerdo. Aí eu fui no oftalmologista, ele falou, você tem uvite. Eu não sei, nem sabia o que era isso. Você tem que ir num reumatologista. Aí eu cheguei lá no reumatologista, ela falou, o que você veio fazer aqui? Eu falei, me falaram que eu tenho uvite. Ela falou, encosta na parede. Quando eu encostei na parede, ela falou, você tem espondilite. Nós vamos fazer todos os exames, mas você tem espondilite. Aí, fez o exame, não deu outro, espondilite. Você vê. Aí, ela falou, aí que ela me explicou as coisas que a gente não tem, a gente não sabe os direitos que a gente tem aqui nesse país. Aí que ela explicou que tinha uma injeção que é muito, muito cara, mas que tem uma lei que o governo, o SUS é obrigado a pagar. Aí ela me deu toda a papelada, eu levei na Secretaria Estadual, ela falou, demorou 50 dias, demorou 52 dias, quando chegou 52 dias, ligaram, falou, ó, pode vir começar a pegar o medicamento. Aí eu tomo 2 injeções por mês, Até hoje. até hoje. Aí aqui da farmácia, o José Mar, ele falou, não, eu buscava em Valadares todo mês. Ele falou, não, nós vamos pegar para você. Vem aqui todo mês. Uma caixa com 2 injeções pronta já dentro. Uhum. E essa injeção, ela custa hoje em torno de R$ 12.000 Meu por mês. Deus. Por mês. Se eu for comprar, né? Uhum. Eu não pago. Né? Eu não pago nada. E aí é tão séria essa injeção que veio uma enfermeira do laboratório de São Paulo aqui em casa para me fazer uma entrevista. Que ela tem 1% de chance de matar, de tomar, né? A gente tem que arriscar. Aí ela veio aqui em casa, fez as entrevistas todas, e que eu comecei a receber a injeção. Graças a Deus que no caso do senhor você Não, não entrou na estatística. hoje eu não sinto nada. Que Hoje eu não sinto bênção. dor em lugar nenhum, não sinto nada. Que bênção. Ô, senhor Ailton, desculpa eu voltar no tempo, tá? Mas eu queria perguntar para o senhor, nessa época que o senhor vivia essa fase de liderança do senhor, liderando lá naquela empresa, como é que é o nome da empresa? Christian Grey. Christian Grey. É, qual que foi a experiência que o senhor teve liderando pessoas? Muito difícil, mano. Liderar com o ser humano não é fácil. Não é Não fácil. é fácil. Né? E eu saí dali, falei, nunca mais. Né? Cheguei nos Estados Unidos, passou um certo tempo, fui cair Foi na liderar mesma gente. armadilha. Mas assim, o senhor tem alguma experiência, uma ou duas experiências que o senhor que marcou o senhor nessa época, assim, de como o ser humano comporta, algumas coisas que são corretas de uma pessoa fazer, ou algumas coisas que são ruins, que pode fazer a pessoa atrasar a carreira dele, o crescimento da carreira dele, entendeu? Sim, É sim, porque a gente fala para muitos jovens assim que estão entrando no mercado de trabalho. E às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa pensa que a gente está errado, né? é, Mas a pessoa precisa de ouvir pessoas que têm experiência para falar e para eles entender, né? Qual que são comportamentos que vai favorecer o crescimento e quais os comportamentos que vão prejudicar o crescimento da pessoa. olha, hoje em dia, por exemplo, na minha época era mais diferente, mas hoje em dia, o que eu acho, a pessoa não pode estudar, em primeiro lugar, estudar e muito, né? Porque hoje sem estudo a pessoa não consegue nada, né? E, e educação dentro de casa. Porque educação hoje não está dentro de casa, na maioria das famílias. Uhum. Hoje, por exemplo, o professor, muitas famílias acham que o professor que tem que educar. Não é. A educação é dentro de casa.
o filho é sempre o espelho do pai, Com certeza. né? Se o pai faz uma coisa errada, o filho vai achar que aquilo está certo, não é? Uhum, com certeza. E o ser humano, igual eu, por exemplo, que cada tinha umas pessoas que eu já podia chegar, fazia coisa errada, eu já podia chegar, né? Já tinha as pessoas que eu já tinha que tratar diferente. Então eu tinha que ter aquela sabedoria de tratar um com uma voz Mais firme. mais firme e outro mais tolerante. Uhum. Mas assim, mas qual que lá na frente ia se dar melhor? Aquele mais obediente, né? Aquele que mais ouvia, aquele que mais aceitava, aquele que já não, eu estou errado, eu não é esse caminho que eu quero, esse sim. Já aquele que, eu não tô nem aí que você tá falando, você tá falando coisa que é do seu tempo lá, uma coisa assim, esse nunca Não sair do lugar, não né? saía do lugar. Joia. Só Ailton, o senhor teve lá nos Estados Unidos, mesmo com problema de saúde, não perdia dia. Não, nunca perdi um dia pela doença. Sempre focado no trabalho. Chegou uma época lá que eles me mandaram tipo que mandaram para fazer, para não trabalhar mais, sabe? Aqui fala encostar, né? Aham. Mandaram, aí Aposentar. lá não é Aham. aposentar, assim. Aí eles falaram não, negaram. Falaram, não, você não pode fazer esse tipo de trabalho, mas você pode fazer outro. Aí o médico falou, não, você tem que voltar. Eu falei, eu não volto. Não quero saber disso. Aí eu tinha até eu tenho que aqui essas, essas plaquinhas de pessoa deficiente. Uhum. Então eu tenho uma lá para a vida toda, que você coloca no carro para estacionar no lugar de Estacionar, né? deficiente. Uhum. Como o médico me deu uma carta, que eu acho que eu tenho ela guardada até hoje, como eu não conseguiria andar 50 pés. 50 pés vai dar, cada 3 pés e pouco é 1 metro. Que eu não tinha condição de andar mais do que 50 pés. Olha só. E hoje eu me sinto melhor do que quando eu tinha 50. E hoje eu vou fazer 79. Eu me sinto muito melhor hoje do que quando eu tinha 50. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças como a águia, né? Correrão e não se fatigarão. É, que lição poderosa sobre liderança, né? Lição poderosa sobre a vida que nós estamos tendo aqui com o senhor Ailton. Eu queria perguntar para você, qual que é a melhor lição de vida que você aprendeu com o senhor Ailton ou que você aprendeu na sua vida? Deixa nos comentários aí, vai ajudar bastante a nós conhecer a sua história também. E também não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de compartilhar com alguém que você percebe, você sente que vai se beneficiar com a história, né, do seu Ailton ou com outras histórias que a gente tem aqui no Caminhos da Gente. O Caminhos da Gente é um canal que a gente foca em ajudar a sociedade postando histórias de superação, de resiliência, de pessoas que deram certo na vida. Todas as entrevistas que nós já fizemos aqui no Caminhos da Gente está no canal. Você pode acessar e assistir na hora que você quiser, tá bom? Senhor Ailton, lá nos Estados Unidos, o senhor me falou que o senhor teve uma jornada de trabalho incrível lá. Foi. Isso foi quando o senhor chegou? Foi antes da família chegar? Ou foi durante Foi. todo o período? Olha, praticamente todo o período. Porque
costumavam meus amigos lá falar que se quisesse me encontrar, era ir lá na minha casa. Se não quisesse quisesse esconder de você, esconder de mim, ir na minha casa. Porque não dava tempo de ficar lá, nada. não dava tempo de ficar em casa. E o senhor falou a respeito dos Estados Unidos, que o senhor também liderou pessoas lá. Como foi? Limpeza, a companhia de limpeza. E tinha muitas pessoas trabalhando, né? E eu tenho um filho, o mais novo, né? Que nasceu lá. E ele estudou. A gente fazia trabalho para uma escola, né? Essa escola onde ele se formou, que aqui fala colégio, né? Era uma escola, é uma escola interna, né? E a gente fazia o trabalho lá. E essa escola é tão rigorosa que até os professores, se os filhos não passar no teste, não estuda na escola. Os próprios funcionários da escola. E meu filho ficou lá 4 anos nessa escola. Mas quando era nas férias, a minha esposa, ela trabalhava na enfermaria lá dessa escola. Ela levava o meu filho, ele só ia para casa nas férias, né? Ele morava na escola. Ela ia para casa só nas férias. Era 4 horas da manhã, ela acordava ele, punha ele dentro do carro, ele ia dormindo e ela falava, sempre repetia a mesma coisa: mãe, eu sei o que você está falando, você sabe, mas eu vou te falar de novo. Sempre assim, sabe? Uhum. E quando chegou lá na escola, ela punha ele para trabalhar e falava para ele: olha, se você não quiser estudar, é isso que vai sobrar para você. É isso. Você acha que nós estamos fazendo isso aqui? Não é vergonha nenhuma, não é coisa nenhuma, é um trabalho digno, mas isso, se você não estudar, é isso que vai sobrar para você. Ele olhava aquilo ali e falava: não, mãe, eu quero estudar. Eu vou estudar. E estudou. Formou na faculdade, hoje é muito bem sucedido, graças a Deus. Vai ser papai. Vai ser papai em abril. Ele mora onde hoje? No estado de Miami. Mora em Miami. É. Os meus 3 filhos moram na Flórida. Os 3 moram na Flórida? Correio do Norte. Do Entendi. Frio. Então o senhor pode olhar para essa câmera aqui e mandar um abraço para eles. Meus filhos, um abraço, saudades. Em breve estaremos juntos. No ano passado passamos o Natal lá com eles, com todos. Olha que joia. Natal, Ano Novo. Qual né? o nome deles? Um se chama Lerson, outro se chama Sander e o outro é Jeffrey, o mais novo. Abraço para vocês, viu, gente? Deus abençoe vocês. Pai incrível vocês têm, tá? Sou Ailton. O senhor, então, teve a experiência de ter nascido no sul de Minas, mudou-se para o Paraná em um caminhão de boia fria, depois mudou para São Paulo, passando por tudo isso que também foi num caminhão também. Que também foi num caminhão, né? Também. De lá o senhor foi para os Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos. Viver essa experiência lá do sonho americano, né? E de lá o senhor veio para o Brasil. Sim. Para Coroaci. Para Coroaci. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Quando o senhor chegou em Coroaci, qual que é a percepção que o senhor teve da nossa cidade? Não, eu já conhecia Coroaci porque eu vinha todos os anos. O meu filho mais novo, ele nasceu lá, mas ele fala português correto. Porque ele ficava todos os anos, ele ficava 2 meses aqui. Com a avó, a minha esposa vinha, ficava também, ficava 2 meses aqui. E eu ficava sempre, quando eu ficava, era uma semana. Porque tinha que voltar correndo para o trabalho, né? E chegava aqui, aí eu conhecia Coroaci, mas Coroaci nem se compara com hoje, né? Isso há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, não, 30 anos atrás, Coroaci não era, Não tinha nada a ver com hoje. Não tinha nada a ver com hoje.
né? E, na verdade, eu queria voltar para o Paraná, né? Mas aí, como ela é daqui, eu vim para cá, né? Uhum. No começo, assim, fiquei meio, né? Mas depois eu acostumei aqui. E aqui estou até hoje e vou continuar até Deus quiser, né? Amém. Mas quando você chegou aqui, tem quantos anos que o senhor sempre veio, né? Sempre veio. Morando aqui 14 anos. Uhum. Morando aqui, né? Sim. Mas sempre a gente vinha aqui, né? Inclusive casei aqui, porque ela falou, você tem que casar lá. Casei, O senhor veio cá buscar. casei aqui, né? Eu conhecia, nós fomos para lá, mas ela falou, não, nós temos que casar em Coroaci. Lá minha mãe não aceita. Uhum. Aí viemos casar aqui, com o Jorge. O Jorge é Do cartório. o seu sogro? Ele é o Não, quê, não, senhor? ele que era do Entendi, cartório, né? entendi. O senhor percebe alguma mudança? O senhor disse que conhece o Coroaci há muito tempo, né? A mudança, o senhor percebe a mudança nesses últimos dias, nesses últimos anos? Muita, muita. Quando eu cheguei aqui, era outra administração, né? Uhum. Quando eu cheguei aqui para morar. Aí o Coroaci tá bem sucateado, né? Aí depois mudou a administração, aí foi melhorando, eu senti as melhoras, a cidade mais limpa, e senti muita diferença, né? Hoje, para mim, conheço essas cidades todas aqui em volta, é a melhor cidade da cidade pequena, Coroaci. Sim. Para mim, né? Uhum. Não sei se eu tô certo ou não, mas Não, eu para também mim, acho Coroaci uma cidade incrível. eu acho. É o clima, né? Uhum. As pessoas. Eu, hoje eu gosto muito daqui. Uma coisa que eu acho muito interessante é o que uma liderança boa produz de coisas boas na vida de uma comunidade, de uma sociedade, né? Exatamente. Quando a gente vê na Bíblia lá, todas as coisas que Deus fez ali no povo de Israel foi através da liderança que ele levantou. Sim, Então a liderança é o maior tesouro para uma civilização, para uma sim, comunidade, sim. né? Você pega, por exemplo, Júlio César, Alexandre o Grande, foram muitos séculos de Império Romano, muitos séculos de Império Grego, mas assim, não surgiu outro Júlio César. É, E é por causa disso que eu acho que Coroaci é tão abençoado, porque tem dado líderes tão bons para Coroaci, sabe? Não é é verdade? verdade. Pessoas que se Verdade. preocupam com as pessoas da cidade, se preocupam com a cidade. E outra coisa, pessoas que têm a capacidade. E sim, Porque não adianta a pessoa ser boa e não ter capacidade. é, E não adianta a pessoa ter a capacidade, mas a pessoa não ter a boa a vontade. boa vontade. É uma coisa que eu acho interessante, inclusive, até sobre a fé cristã. Quando a gente vai falar que a gente. O que é a fé em Deus? A fé em Deus é a gente crer que Deus existe, primeira coisa. Que ele tem todo o poder, porque se ele existir, mas ele não tiver poder, não tem como ele fazer o bem. Não, não. Então ele tem todo o poder para fazer o bem. E a terceira coisa é, ele tem a vontade de fazer. É, Quando a gente vai falar no Deus, né, no nosso Deus cristão, a gente está falando em um Deus que é um Deus misericordioso, um Deus de amor, ou seja, ele quer fazer, e conjugado a isso está o poder para fazer. é, Eu vejo assim, na liderança, a boa liderança, ela tem a capacidade técnica de fazer, ele tem a capacidade, o potencial para fazer, porque, e ele tem também o desejo de fazer. E a gente vê isso na liderança aqui em Coroaci, que tem transformado a cidade, né?
como o senhor está E testemunhando eu aí. vejo muito isso na liderança e humildade, né? Porque não adianta eu ser querer melhor do que você. Sim, Não adianta, nós somos todos sim, iguais, verdade, né? verdade, Nós somos todos irmãos, nós somos todos iguais. Não verdade, adianta eu chegar e achar que sou melhor do que todo mundo. Não, verdade, não é? A gente tem que ser, é, não achar que o outro é inferior com certeza. não é? Aham. E eu senti muito isso na pele, sabe? E as pessoas achar que eu sou inferior, né? A pessoa chegar, esse aqui tá varrendo aqui, é um faxineiro, né? Então, às vezes passa, não cumprimenta, não, é, nem olha às vezes, né? Nem olha às vezes, né? Hoje em dia, por exemplo, as pessoas olham muito status, Sim. né? Aham. Você tá com a roupa, uma coisa bem vestida, às vezes a pessoa não tem, é pior do que a gente e se acha melhor, Sim. não é? E se acha melhor. O senhor sabe, o senhor deve ter percebido que aconteceu assim aqui em Coroaci, né? Uhum. As pessoas falando assim que uma pessoa não tem a capacidade de liderar porque é pobre, não é Eu sei verdade? isso. Eu sei. Eu passei isso na pele. Você também já sabe o que Eu que é isso, né? passei isso. Eu passei. E uma das maiores grandezas assim que eu como um líder religioso, como um pastor, eu admiro nas pessoas, né? Eu sei observar é a grandeza, na verdade, assim, do Emerson de ter escolhido como o seu representante, seu sucessor, a pessoa do Ronei. Eu também Que, admiro ele por isso. não é verdade? Admiro ele por isso também. Eu lembro de uma frase do discurso dele que ele diz assim, olha, o Ronei, ele falou esse discurso lá na praça, ele diz assim, o Ronei é a minha escolha para provar que mais vale o caráter de um homem do que o seu sobrenome. Eu lembro Mas é disso, me verdade. marcou, entendeu? E é uma coisa verdade. E é verdade. Não é É verdade? verdade. E hoje o sucessor dele, o Ronei, tem feito assim, as pessoas talvez ainda não tenham percebido, porque muitas coisas que acontecem na roça, as pessoas não ficam sabendo aqui, Uhum. mas está fazendo um trabalho assim excelente, extraordinário, que vai mudar a cara da cidade, sabe? Eu acredito. Eu acredito. Ele tem capacidade para Ele isso. tem, e Tem. tem, e tem E humildade, tem humildade. e sabe, como eu já andei descalço, e o senhor já andou descalço a ponto o strep, Não furar o nem pé. furar o pé da gente, tão grosso que o pé fica. Ele também sabe isso, entendeu? Sabe? Ele tem essa maturidade de entender o que que uma pessoa da zona rural precisa, porque É, ele veio de lá, é, o que que é uma pessoa que se sente invisível, excluída. excluída. É. Então ele tem capacidade e ele dá toda atenção, sabe? É, Eu admiro muito ele. Admiro muito ele pela humildade dele, porque a gente não perde nada por ser humilde. sim. A gente não perde nada, só ganha. Eu não gosto de comentar isso muito aqui no canal, não, sabe? Aham. Eu não gosto de comentar isso aqui muito no canal, porque a gente tem o objetivo aqui de ensinar a respeito das trajetórias, né? Deixar as trajetórias. Ensinar. Mas assim, quando falava assim, ó, quem é o Ronei, aquilo me doía, sabe? Então é dois, porque eu também. Aquilo me doía, porque Nesse eu pensava, sentido. puxa vida, ué, se ele não pode crescer, se ele não pode, tendo uma capacidade, tendo a fidelidade das pessoas, se ele não pode crescer, por que que eu poderia? É. Eu sou a mesma pessoa, sabe? Uhum. Uhum. Não é verdade? Verdade. E graças a Deus, Deus fez o melhor. É. Que eu acredito que Deus fez o melhor para a nossa cidade. É, é,
Espero continuar fazendo. Vai sim. Eu Espero também continuar fazendo. continuo orando nesse propósito, sabe? Propósito. Sou Ailton. O senhor é um homem que tem marcado assim a nossa comunidade, né? O senhor é uma pessoa católica. Sou O senhor é católico. católico. E o senhor é uma pessoa assim bem temente a Deus. Sim. E que tem ajudado a comunidade aqui na nossa, né? Tanto eu como a minha esposa, quando a gente vai ajudar alguém, a gente não olha, não procura saber se qual a religião da pessoa, a gente olha a pessoa, não é? A gente Sim. olha a pessoa, a gente não olha se... um exemplo, chega alguém lá em casa que muita gente vai lá pedir uma ajuda, a gente não pergunta Uhum. qual igreja você é, do que Uhum. você é. Não existe essa pergunta. O importante é Deus tratar com a pessoa, né? Mas eu falo isso, não é nem por causa dessa questão, não, mas assim, é para registrar que o senhor, tendo uma origem tão humilde, lutou tanto. Hoje, assim, o senhor tem esse olhar da generosidade, de entender que tem umas coisas que são importantes, né? Tem uma comunidade católica lá perto da casa do senhor, que o senhor é patrono, né? Patrono dela, assim, tem patrocinado, Doamos o lote. doou o lote, né? Eu não. Eu acho isso muito admirável, sabe? Acho isso muito admirável. Por exemplo, provavelmente nós vamos passar e muitas gerações vai ter Sim, né, um local sim, sim, deles manifestar sim, a religiosidade deles lá. sim. E isso é uma marca que deixa assim na cidade, deixa uma marca como tantas outras, né? É. Mas deixa na nossa cidade, eu acho isso muito interessante. É porque eu acho assim, né, que todos nós temos que respeitar um ou outro, não Verdade. é? Uhum. O respeito cabe em qualquer lugar. Com certeza. Às vezes você passa por uma pessoa que está com um problemão, não. Às vezes um bom dia, um sorriso, uma coisa como falando, faz o dia melhor da pessoa. Sim. Eu vou confessar para o senhor uma coisa, assim, eu morava naquela rua ali indo pro Emerson, e eu passava bastante ali perto da casa do senhor, que eu ia sempre para a igreja. Às Aí eu, vezes olha, passava a pé lá, eu passava a via. pé, eu gostava sempre de ir a pé. Até hoje eu gosto de ir a pé. É a única vez na vida que eu ando a pé. Falei assim, não, pode ir de carro, minha esposa vai no carro, eu vou a pé para andar um pouco. Eu passava lá na porta da casa do senhor e eu olhava a casa do senhor e falava, puxa vida, que palácio, que casa bonita. Esse moço deve conversar com ninguém. E aí, todas as vezes que eu encontrava com o senhor ali na porta, o senhor tinha assim, um sorriso aberto no rosto, uma receptividade. Assim, se eu mostrava que o senhor estava aberto para relacionar, eu não conhecia o senhor nada. Até que teve umas vezes que eu tive a oportunidade de estar no mesmo lugar que o senhor estava e o senhor foi muito agradável mesmo. O senhor foi muito gente boa. Eu falei, puxa Obrigado, vida, né? Que obrigado. bênção que Deus assim prospera pessoas que e não fica, não sobe para a cabeça, né? Não, A pessoa cresce e continua pequeno, né? Assim, aos próprios olhos, próprios olhos. continua humilde, né? No sentido assim de continuar humilde. Meu querido, parabéns. Obrigado. Deus Porque, porque eu acho que nesse mundo a gente não é dono de nada, né? A gente simplesmente administra, né? Então aqui a gente não leva nada, né? é verdade. Desse mundo a gente não leva nada. Do jeito que a gente veio, a gente vai, né? Então para quê, né? Ficar com Com vanglória, né? Com vanglória, não, soberba. eu sou melhor que fulano, porque eu sou isso. Não, não tem. É verdade. É verdade. E eu admiro as pessoas que entendem dessa maneira, que entendem a vida dessa maneira, sabe? Que bom que se os jovens de hoje entendessem, não é? Que seria o futuro seria bem melhor, eu Não, acho. com certeza, Eu acho, né? com certeza. Só Ailton, mas que prazer, que honra, tá?
Eu queria perguntar uma coisa para o senhor, que eu sempre pergunto para os entrevistados aqui do canal. Se o senhor encontrasse com o Ailton, 14 anos, 15, 16, morando lá na colônia, naquela casa de chão, só de tábua, se você pudesse encontrar com ele e pudesse deixar uma mensagem com ele, conversar com ele, o que você diria para ele? Olha, eu diria que aquilo era só um momento, né? Que desistir nunca. Pensar sempre na frente, né? Que um dia, após o outro, seria melhor, né? E como foi para mim. Então, dias após dias, né? Com insistência, né? E não desistir nunca. Eu falaria para a mesma coisa o que eu fiz. Bacana. Eu também gostaria que o senhor deixasse também para gente uma mensagem para essa nova geração, para essa geração de hoje, ou para os pais, para os filhos, para essa geração, uma mensagem. O que o senhor você acha que Olha, você poderia dizer para as pessoas nesse tempo? olha, o que eu falo para meus filhos, né? Que a educação vem dentro de casa e sempre dizer, ser correto, né? Porque a juventude hoje está muito assim, perdida, né? No sentido de falta de apoio, falta de bom conselho, né? Porque às vezes muito fala assim, se o conselho fosse bom, ninguém dava, né? Mentira. Mas às vezes a gente não escuta um conselho bom, um conselho que lá na frente a gente vai pensar, por que eu não ouvi a pessoa que já tem mais experiência que me falou, não é? Então, é isso sempre que eu falo para meus filhos, né? Que a mesma coisa que eu falo para meus filhos, eu falaria para outras pessoas, né? Como eu falo quando conversa comigo lá na minha casa. Falo, olha, a educação vem do berço. O filho o que o filho aprende no mundo não é? E tem as pessoas que falam, eu crio filho para o mundo. Não, você não cria filho para o mundo, né? Com certeza. Você não cria filho para o mundo, né? Então é isso que eu levo, eu trago comigo até hoje, né? Uhum. E Sou Ailton. Eu queria mais uma vez agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite de vir aqui compartilhar o seu caminho conosco, fazer do seu caminho um caminho da gente. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor ricamente. Amém. Abençoe os seus filhos lá na América. Abençoe tudo que o senhor colocar a mão, que o senhor continuar colocando as mãos, que Deus continue prosperando em tudo. Amém. Amém. Amém? Amém. E que o senhor continue essa pessoa agradável, essa pessoa abençoada, essa pessoa boa de conviver. Eu tento fazer o meu melhor, né? Não sou perfeito, né? Ninguém é perfeito, né? Com certeza. Mas a gente procura fazer o melhor possível, né? Com certeza. Se tornar a vida do próximo mais, né? Mais tranquila, né? Melhorar a vida melhorar do a próximo, vida. né? É isso que a gente pensa, né? Não, com certeza. Meu querido, muito obrigado. E eu que agradeço. Deus abençoe Eu que agradeço.